Substituição das PPRs por indução magnética. Sou Renata Blumer e seja bem-vindo ao canal exclusivo da prótese parcial removível. Esta é a PowerCast 1700 da IDG, uma centrífuga projetada para fundir quase todas as ligas odontológicas. Não funde titânio. Elimina 95% dos problemas de fundição. O aquecimento por indução é limpo, reduz a formação de óxidos e elimina a absorção de carbono. Vou mostrar a instalação da centrífuga, é bem simples, seu funcionamento, os testes que já fiz, estruturas fundidas e as falhas que já tive. PowerCast 1700, 62 centímetros de comprimento, some mais 10 centímetros por conta da ligação. 64 centímetros de largura até a alça de abertura e fechamento da porta. 50 centímetros de altura do visor à base e 8 centímetros do painel de controle. Seu peso aproximadamente 60 quilos. Esta bancada tem 80 centímetros de largura, é o suficiente. De altura, 85. Para minha estatura ficou alto, pois durante a fundição é necessário um controle visual da fusão do metal. Providenciei um tablado de 20 centímetros de altura, resolvido assim o problema da visualização do metal. O indicado é que essa bancada tenha de 65 a 75 centímetros de altura. Com a máquina vem os seguintes acessórios: 3 cadinhos cerâmicos, 3 receptores cerâmicos. Esse receptor serve para proteger a base cerâmica. No caso de quebra de cadinho, impedindo que o metal danifique essa parte. Aqui, quebrou o cadinho, quebrou o receptáculo, mas ele segurou o metal. Espirrou o metal, mas a base está íntegra. Uma mangueira para entrada de água com filtro, especificado o lado para ser conectado na torneira e o lado a ser conectado na máquina. 2 mangueiras, uma para saída de água, outra para entrada do gás argônio. Uma conquilha de aço que serve para fazer teste da máquina, onde derretemos o metal e injetamos nela. Um dispositivo para aferição da pressão d'água. Acompanhe ainda braçadeiras, manual de instruções e certificado de garantia. A instalação. Temos aqui entrada para mangueira de água, saída de água, entrada de argônio, tomada geral, entrada auxiliar caso seja necessário instalar um pressurizador de água e a chave geral, um disjuntor. A tomada é de sobrepor, com 2 pinos e um aterramento, 220 volts. Requer uma instalação especial, mas é simples. A IDG envia junto com o equipamento o adaptador dessa tomada. É essencial que seja feito aterramento. O consumo é de no máximo 3.000 watts, equivale a um chuveiro elétrico, até menos que o chuveiro. Para o funcionamento deste equipamento é necessário água para refrigerar o sistema de geração de alta frequência. A ligação é igual à de uma máquina de lavar roupa. Necessita de uma pressão de água mínima de 1 kg por centímetros quadrados. É necessário a instalação de uma torneira tipo jardim de 3/4 de polegadas. Junto com o equipamento vem esse dispositivo para aferição de pressão e como verificar essa pressão. Se a pressão fraca, será necessário um pressurizador, se forte, um redutor de pressão. Dispositivo conectado à torneira. Uma vasilha com capacidade de 1 litro e um cronômetro. Abra a torneira e meça o tempo para encher o vasilhame.
Repita a operação 2 vezes e anote o valor do tempo. Compare a tabela. Se o tempo for menor que 2 minutos e 30 e maior que 1 minuto, o equipamento pode ser ligado normalmente. Se o tempo for maior que 2 minutos e 30, será necessário uma bomba de pressurização ligado à tomada auxiliar. Se o tempo for menor que 1 minuto, será necessário um redutor de pressão do tipo utilizado em prédios de apartamento. O consumo de água é de aproximadamente 2 litros por minuto, dependendo da pressão da água. Desgaste direto para o ralo ou receptor de reaproveitamento d'água. Após o término da fundição, deixar a centrífuga ligada por 1 minuto para total resfriamento. Este equipamento vem com um sistema de argônio. Seu uso não é obrigatório, mas a fundição em atmosfera de argônio é superior. Fiz alguns testes de fundição usando argônio e outros sem o uso desse gás. A diferença deve ser considerada. O argônio é um gás inerte e, ao ser injetado sobre o metal, expulsa o oxigênio, eliminando a oxidação durante a fusão. Esse processo é automático. O gás é injetado no início da fusão até o término da centrifugação. Cilindro de 3 metros cúbicos. É suficiente, o consumo de gás é muito baixo. Regulador de argônio calibrado com uma vazão de 10 libras por minuto. Botão Start. Inicia o processo de fusão. Botão RPM, onde ajustamos o número de rotações por minuto do braço centrifugador. No manual vem uma tabela com rotações sugeridas de acordo com o tipo de metal e densidade. Botão Aceleração. Ajusta o torque, o arranque de partida. Um visor que indicará o processo do software usado. Botão de temperatura. Deve ser ajustado de acordo com o metal utilizado. Para a liga de cobalto cromo, eu deixo ajustado em 1320 graus centígrados. Botão de pré-aquecimento. É opcional o seu uso. Consiste em aquecer o metal antes de se colocar o anel em sua posição. Botão de potência. Ajusta a velocidade de aquecimento. E botão Stop interrompe o processo da fundição. E abrir a porta da centrífuga também interrompe o processo. Toda a fusão e centrifugação ocorre dentro dessa câmara fechada, o que a torna altamente segura. Se a liga metálica não atingir o ponto de fusão ou a centrífuga não for acionada em 2 minutos, automaticamente todo o processo da fundição é cancelado. Visor, onde observa-se a fusão da liga. Tem um filamento que acende ficando na temperatura selecionada. Quando o metal tiver a mesma cor do filamento, estará na temperatura correta. Nesse ponto não conseguimos enxergar o metal. O visor é acompanhado de uma lente de proteção escura que permite a visualização do metal. Assim, controlamos o momento de acionar o gatilho de disparo. Gatilho de disparo, quando não estiver em uso, deixar a alavanca desarmada. Bobina. Braço centrifugador. Contrapeso. Manopla de balanceamento. Suporte para o anel. É regulável. Manopla para prender o anel. Todos os anéis devem ser balanceados para que não ocorra turbulência durante a centrifugação. Turbulência gera porosidade. Eu padronizei um tamanho de anel. Todos os meus anéis têm o mesmo tamanho e peso. Então deixo uma regulagem fixa. Próximos vídeos irei demonstrar como fazer o teste do equipamento,
manutenção, alguns cuidados que devemos ter com a centrífuga e com os acessórios, como não fundir o biquinho do cadinho. E demonstração da fundição. Até o próximo vídeo. Um abraço, Renata.